A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 13, que traz por título: Era uma vez uma família que se tornou um povo. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2025, que traz por título: Era uma vez uma família que se tornou um povo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fica à vontade, professor. Mas também, se você quiser, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: quem é o pai da nação de Israel? Aonde a nação de Israel iniciou? Qual a importância de José para a nação de Israel? Pergunte também: o que foi que aconteceu com o povo de Israel quando entrou no Egito? E após a morte de José, o que foi que aconteceu? Eita! Será que os seus adolescentes vão saber a resposta? Eu creio que sim. São perguntas para tão somente levantar uma discussão e assim você já verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Segue a dica, professor. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 7. Após isso, 26, 27. Depois, Gênesis 47, versículo 7 e 12. Recomendo que se faça uma leitura compartilhada. Cabe a nós, enquanto professores, incentivarmos, motivarmos a leitura dos nossos alunos. Vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo de destaque, onde está escrito: Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Gênesis 47, versículo número 27. Aqui agora vai estar sendo mencionado o que aconteceu com Israel, com o povo de Jacó, com os filhos de Jacó, com José, após entrarem no Egito. Já que José era o governador, Jacó cuidava e tinha muitas ovelhas, e por isso precisava de pasto. E no Egito, a região que mais tinha pasto e se daria para o povo de Israel ficar era a cidade de Gozém. Por isso, lá eles foram conviver e viver. E Deus abençoou muito. E Israel cresceu, e não foi pouco, viu? De aproximadamente 74, 75 pessoas que estavam no Egito, que eram descendentes de Jacó. Quando saíram do Egito, foram quase 3 milhões de pessoas. Aumentou e aumentou e muito. Dando seguimento, vamos para o nosso devocional e a nossa leitura diária. E você já sabe, lá em nosso Instagram tem endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal Descomplicando.atelogia. Todos os dias nós estamos postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quinta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode estar pegando e enviando para os seus alunos.
E aqui em nosso canal no YouTube, toda quinta-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo aula, 9h05, toda quinta-feira. Já na mesma quinta, só que às 14h05, estreia o nosso vídeo de dinâmica separado. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente, pois postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você entender, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na quinta-feira já estreou a lição de número 1 do segundo trimestre de 2025. Antecipadamente, viu, professor? Para que você possa estudar e que tenha tempo. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou vamos descobrir? Chegamos ao final do estudo de Gênesis. O livro dos começos está cheio de histórias incríveis, não é mesmo? Nesta lição, veremos o perdão de José a seus irmãos e a forma milagrosa como Deus cuida do seu povo. Após a reconciliação entre José e seus irmãos, a esperança brotou na casa de Israel e a bênção foi abundante naquela grande família. O Egito se tornou uma porta de livramento para os filhos de Israel. Vamos entender mais sobre isso. Veja só, você gostou dessa revista? Aprendeu, explicou cada dinâmica, cada ensinamento. Aqui agora vamos saber o final da história. Iniciamos com a criação e aqui agora quando Israel, o povo de Jacó, vai entrar no Egito e lá vai passar mais de 400 anos. Vamos ver um pouquinho acerca dessa história. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: o perdão uniu a família de Israel. No item 1, José perdoa seus irmãos. Enquanto governador do Egito, José acolheu bem seus irmãos. De início, falou com eles de forma dura para prová-los, mas José nunca pensou em fazer-lhes mal. Que sentimentos poderia José nutrir no coração em relação a seus irmãos? Ele foi alvo de ódio e jogado por eles em um poço, sendo vendido a mercadores logo depois. Na nova terra, o Egito, José foi negociado como mercadoria a Potifar e, algum tempo depois, foi lançado na prisão injustamente. Se toda essa história fosse compreendida apenas humanamente, poderíamos concluir que os problemas de José tiveram um motivo só: seus irmãos. Contudo, José tinha outro entendimento. Ele tinha a certeza de que Deus estava, por meio dele, providenciando o melhor para a sua família. José acreditou a Deus sua ida para o Egito. Não havia lugar para o ódio no coração dele. O perdão e a bondade guiaram suas ações para os seus irmãos. Entenda o seguinte: os adolescentes têm bastante dificuldade para perdoar. Concorda comigo? Ah, pastor, não sei. Pergunte a eles. A facilidade tem ou não tem de estar perdoando. Mas, como estamos estudando a história de José, é necessário você falar sobre o coração de José. Um coração perdoador. E veja que na ótica humana, José teria todos os motivos para ficar com raiva, com ódio e querer até se vingar dos seus irmãos. Foi traído, rejeitado, desprezado, quase morto, vendido, trocado, foi humilhado. José passou por várias dificuldades e tudo ocasionado pela inveja dos seus irmãos. Então, na ótica humana, José tinha tudo para procurar vingar-se contra seus irmãos. Mas, no entanto, ele tinha um coração perdoador. E você tem? Seus irmãos têm? Eita! Logo, José colocou no seu coração a vontade, o desejo de estar perdoando os seus irmãos, perdoando a sua família, porque ele entendia que tudo que ele passou, toda a adversidade, estava dentro do projeto de Deus. Foi permitido por Deus. E por isso, ele aceitou, perdoou seus irmãos. E por causa desse perdão, por causa dessa oportunidade, Deus abençoou tanto a José, quanto também os seus filhos e toda a sua família. Porque é no perdão que Deus trabalha. Você tem um coração perdoador? Pergunte aos seus alunos, por gentileza. Mas saiba que o nosso Deus, ele é perdoador, porque já te perdoou. Me perdoou? Então, assim como nós gostamos de termos recebido o perdão de Deus,
precisamos também liberar o perdão. Como é que está o perdão na sua vida? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o Cristo e o perdão. José é exemplo do que Cristo ensinou muitos anos depois sobre o perdão. No Sermão do Monte, o mestre ensinou seus ouvintes a amarem aos seus inimigos e orar pelos seus perseguidores. José ensinou que não devemos limitar o perdão, e Jesus demonstrou na prática o valor do perdão, mesmo julgado injustamente e condenado à morte de cruz, pendurado no madeiro. Jesus perdoou e clamou por perdão em favor dos homens. Deus não nos trata conforme nossos pecados, pois se fizesse assim, ninguém escaparia da condenação. Nós recebemos o perdão de Deus e, por isso, devemos perdoar os nossos irmãos. Veja só, tem muitas pessoas querendo o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, mas, no entanto, não querem perdoar as pessoas que lhe ofendem. Para você entender, se está difícil orar por quem você gosta, pela sua família, pelas pessoas que te ajudam, imagina só a dificuldade de orar pelos inimigos. Mas entenda que cristianismo é sinal de perdão. Você só é cristão, seu nome só está escrito no livro da vida porque Deus, através de Cristo Jesus, te perdoou. É através do perdão que você tem salvação. E é através do perdão que você vai dar, que você precisa dar, que nós precisamos abrir nosso coração para perdoar as pessoas que falam mal da gente, as pessoas que não gostam da gente, as pessoas que não nos ajudam. Nós precisamos perdoar tais pessoas que nos ofenderam. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, Deus também não vai me perdoar. E você vai preferir perder o perdão de Deus do que perdoar as pessoas que não gostam de você? Libera o perdão, crente. Eita glória, aqui o alimento é forte, viu? Pergunta o seguinte: está gostando? Entendendo? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Vem participar da nossa família crente. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. É slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças, certificados, simulados. Enviamos vários materiais para que você possa estar estudando e enviando também para os seus alunos. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: Deus providenciou sustento para a família de Israel. No item 1, a providência divina em meio à fome. Deus enviou José na frente de Jacó ao Egito para preservar a vida do patriarca e de seus filhos. Se José não estivesse naquela terra como governador, talvez todo mundo morreria de fome. Deus, porém, escolheu um homem temente
a ele, cheio do Espírito Santo, e o colocou para administrar a grande nação. Ninguém poderia prever que a história aconteceria dessa forma. Contudo, Deus tem planos mais altos que os planos dos homens. Quem pode explicar suas decisões? Veja só, na história de José, nós podemos perceber o cuidado de Deus com o povo de Israel. Deus, na sua onisciência, já sabia das lutas e dificuldades que toda aquela região estaria passando. Por isso, abençoou a vida de José e lhe deu oportunidade de ser alçado, de ser colocado como governador do Egito. E a partir desse momento, abençoou o povo do Egito, guardou, prosperou. E, dando prosperidade ao Egito, providenciou meios também para que Israel, Jacó, pudesse preservar sua vida e da sua família, porque Deus tinha compromisso com José e a sua família. Deus tinha compromisso com Jacó e providenciou o meio correto para que Jacó pudesse sobreviver com a sua família, porque a promessa de Deus continuava de pé. Veja que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aquilo que Deus promete, se as pessoas andarem segundo a vontade do Senhor, a promessa continua de pé e vai se cumprir. Aqui, por exemplo, Deus preservou a vida de Jacó, para que as promessas de Deus pudessem se cumprir no meio do povo, pudessem se cumprir no povo. Aqui com aproximadamente 75 pessoas, mas no futuro com milhões de pessoas. Veja o cuidado de Deus. A promessa de Deus, meu irmão, não tem validade. Agora eu preciso andar segundo a vontade do Senhor. E veja que José passou por cada uma, ofendido, humilhado, traído, jogado no poço, sendo preso. Toda essa humilhação José passou. Mas quando ele foi colocado na posição de governador, ele não deixou a vingança dominar seu coração. Ele continuou servindo a Deus, porque isso era cheio do Espírito Santo, porque isso era temente a Deus. Adorava e servia ao Deus do céu, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. Deus providenciou, colocou o homem certo, no lugar certo e na época certa, para que Israel pudesse preservar sua vida e assim a história não ter terminado. Deus, ele sabe trabalhar. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: Deus prover um lugar no Egito para a casa de Israel. José destinou a terra de Gozém para ser habitação de Israel e toda a família. Foi nessa região do Egito que aconteceu o emocionante reencontro de pai e filho. Ali, os novos moradores do Egito ficariam perto de José, teriam condições de alimentar seus animais e seriam sustentados durante o período de fome, e assim nada lhe faltaria. O próprio faraó disse que eles deveriam ficar naquele local, que era a melhor parte do país. Assim, a família saiu da escassez e da falta de mantimentos na terra de Canaã para uma nova realidade em Gozém. Israel e seus descendentes tinham garantia de sustento. Isso mostra a bondade e a providência de Deus. Jacó, nesse período, estava tendo muitas dificuldades, porque toda a terra, toda a região do Egito estava sofrendo, sem poder plantar nada, tudo que era plantado não nascia. Mas lá no Egito, na terra do Egito, Deus tinha levantado um homem que tinha guardado, preservado o alimento para que pudesse passar esses 7 anos. Isso é o que? Providência de Deus. Acredite, a luta está grande, a dificuldade está grande. Pensa a luta, a dificuldade que Jacó estava. Mas, no entanto, Deus estava vendo e, através das suas promessas, realizou na vida de Jacó e na vida de José. Porque José, lá no Egito, sendo governador, teve a oportunidade de chamar, de convidar sua família para que pudesse morar na terra do Egito e assim receber alimento e também preservar a vida dos animais. Porque lá nessa região era a região mais fértil com relação a capim, e assim seus animais puderam também viver, sobreviver, e assim Israel ter prosperidade. Porque Deus quer que nós tenhamos prosperidade, mas segundo a vontade dele, segundo o querer dele.
venhamos entender cada vez mais. Deus, ele guarda, Deus, ele preserva, Deus, ele tem seus projetos. Mas veja que antes de José descer ao Egito, passou por muitas dificuldades. As dificuldades podem vir em nossa vida, pode bater em nossa porta, mas Deus sempre tem escape. Deus sempre tem o José no lugar certo, na época certa, para trazer a bênção sobre a nossa vida. Agora o segredo aqui é obedecer, meus irmãos. Ter um coração perdoador e estar aberto à novidade, e estar aberto para que possamos ter um entendimento maior qual é a boa e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar, assim como abençoou a José. E quando você for abençoado, a sua bênção também vai chegar para a sua casa, a sua família, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Você crê? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: a família que se tornou um povo. No item 1, a família cresceu. Israel ingressou no Egito com 66 descendentes diretos. Nesta conta não estão somadas as mulheres de seus filhos, somando-se José e os seus filhos. A família de Israel era de 70 pessoas. Ao longo dos anos seguintes, os filhos de Israel compraram terras e tiveram muitos filhos no Egito. Deus havia prometido a Abraão, muitos anos antes, que a sua descendência seria uma grande nação no Egito. Essa promessa começou a se concretizar. Os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram, porque Deus era com eles. Veja só, quando Jacó e a sua família chegam no Egito, começa a crescer, se desenvolver, e muitos filhos lá nasceram. Filhos, netos, bisnetos, meu Deus. Foi menino para tudo que é lado. Mas isso era projeto de Deus. Porque Deus tinha feito essa promessa para Abraão. E veja que Sara, esposa de Abraão, não poderia ter filho. Mas aqui, Jacó, veja a mudança que já teve. E cada vez mais povos, mais nações, mais filhos começaram a ser gerados. E Israel vai crescendo e tendo prosperidade no Egito, comprando terras, se tornando pessoas importantes no Egito. Porque este era o projeto de Deus. Deus tinha prometido a Abraão que eles seriam grandes, numerosos. E aqui estava se cumprindo, porque aquilo que Deus promete se concretiza do jeito que ele falou. Agora, aquilo que Deus falou. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas entregando o recado que não foi Deus que mandou. Fiquemos atentos. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Israel abençoa os filhos de José. Em certa ocasião, José foi visitar seu pai e levou consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. O experimentado Israel contou ao filho o testemunho de suas experiências com Deus. O ancião abençoou seus netos com muitas bênçãos. Na mesma ocasião, Israel, no caso aqui Jacó, profetizou o que aconteceria nos dias futuros. Deus levaria seus descendentes de volta para a terra de Canaã, pois o Egito não seria a morada definitiva deles. Ele estava já velho e sabia que morreria no Egito, mas tinha certeza de que o Senhor cumpriria a promessa de dar a seus filhos a terra prometida. Israel, Jacó, abençoou seus filhos, abençoou seus netos, assim como fez Abraão com Isaque, Isaque com Jacó. Jacó agora chama os seus filhos e lhe promete bênção da parte do Senhor. Porque a bênção de Deus, a promessa de Deus aqui, estava na vida de Jacó. E Jacó vai ter 12 filhos. Esses filhos, no futuro, se tornaram a nação de Israel. Uma nação próspera, cheia da bênção do Senhor, um povo inteligente, um povo habilidoso, que, quando estava obedecendo a voz de Deus, era abençoado, protegidos, guardados e cresciam. Mas também, quando pecavam, o próprio Deus permitia que nações inimigas invadissem e destruíssem a cidade, para que eles pudessem entender todo o sucesso, todo o crescimento, toda a prosperidade deles não vinha tão somente das suas habilidades, mas sim vinha de Deus. E você já aprendeu isso? Todo o crescimento, toda a sua sabedoria, todos os seus talentos, todos os seus dons vêm do Senhor.
É Deus que te dá, é Deus quem nos capacita e precisamos ter consciência disso. Muitas vezes Israel pensava, eu posso, eu sei, eu tenho. E Deus falava, não é assim não, eu que te dou. Eita, comigo você pode. É em Deus que somos mais do que vitoriosos. Que possamos entender que a nossa bênção, que o nosso crescimento vem dele. É Deus te abençoando, viu, crente? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: Israel abençoa seus filhos. Tendo chamado seus filhos, Israel deu sua bênção a todos eles. Mencionou o nome de um, a iniciar de Rúben, depois Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Assé, Naftali, José e Benjamim. Ao abençoar Judá, profetizou que seus irmãos o louvariam e se curvariam diante dele. Também afirmou que seus descendentes sempre governariam e as nações lhe entregariam presentes. Como isso seria possível? Israel estava profetizando que Jesus, o Messias, sairia da tribo de Judá. Assim como o Espírito Santo o levou a dizer, aconteceu. Mateus informa que Jesus era da tribo de Judá, o que também é informado pelo escritor aos Hebreus. Jesus é o leão da tribo de Judá, o rei cujo reinado nunca terá fim. Israel morreu e a sua descendência continuou crescendo até que se tornaram milhares. Êxodo, capítulo 1, versículos 7 e 9. Veja só, a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. Jacó, aqui agora, chama todos os seus filhos e lhe faz promessa, lhe abençoa. Destaco aqui a questão de Judá. Judá que posteriormente vai se tornar a tribo de Judá, da onde vai vir o rei Davi, Salomão e posteriormente Cristo Jesus. Cristo é descendente de Judá, tanto por Maria, quanto também por José, o seu pai adotivo. Os dois faziam parte da tribo de Judá. Então Jesus Cristo é o rei prometido, o Messias prometido, que governará o mundo todo, cumprindo assim mais uma profecia bíblica. Destaco aqui também a questão da história de José. José vai ter 2 filhos, e os seus 2 filhos vão entrar também como tribo de Jacó, como a tribo de Israel. José sai da história, por isso que não tem nenhuma tribo com o nome de José. Já observou isso? Mas José é filho de Jacó, mas não tem nenhuma tribo com o seu nome, porque os seus 2 filhos vão entrar aqui agora como filhos também de Jacó e vão receber herança. É por isso que Jacó vai ter 12 filhos, mas José sai da história e entra aqui agora os seus 2 filhos como filho de Jacó. Então, se você for pensar, ficará então 13 tribos. Já que Jacó teve 12, sai 1 e entra 2, ficam 13 tribos. E como é isso, pastor? É porque a tribo de Levi, lembra? A tribo de Levi, eles não receberam herança. A herança da tribo de Levi é a herança o qual ficaria com as coisas sagradas, as ofertas, as oferendas, aquilo que o povo de Israel, que as outras nações levariam para sacrificar. É desse sacrifício que a tribo de Levi seria abençoada. Porque do filho de Jacó, a tribo de Levi, é separada e não recebe terra alguma, porque eles ficaram responsáveis para estar consagrando a Deus, para receber a parte do Senhor. É por isso que eles não vão receber terra, e os 2 filhos de José entram agora como filho de Jacó e vão estar recebendo terra. Já que José saiu, a tribo de Levi não recebe terra, ficando assim as 12 tribos de Israel. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe operar maravilhas em nossa vida. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o perdão de José foi uma demonstração de sua confiança em Deus. Ele sabia que o ódio só causa destruição. Assim, Deus providenciou por meio de José para Israel e toda a sua família um bom lugar no Egito, onde puderam crescer e prosperar até se tornarem uma grande nação. Veja só,
até se tornarem uma grande nação. O povo de Israel vai ter início em Abraão com Sara, sendo que Sara nem poderia ter filhos. E assim, Abraão vai ter um filho da promessa chamado Isaac. Veja a dificuldade, veja como iniciou. E hoje, ou tempo depois, podemos ver o grande crescimento disso. Porque esse crescimento todo, pastor, por causa da promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir no tempo certo e a hora certa. Agora eu tenho dito, precisamos andar segundo a sua vontade. Precisamos cumprir o seu querer. Tem muitas pessoas que têm promessa de Deus na vida, mas se não obedecer, se não for fiel, não vai ver o cumprimento. Deus, ele faz promessa, mas também ele requer de nós santidade, separação do pecado, consagração. Você que é adolescente, tem promessa de Deus na sua vida, mas saiba andar segundo o querer de Deus, pois assim você vai ver, vai receber todas as promessas concretizadas na sua vida em nome de Jesus. Quer saber o seguinte? Você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Já agradeço a você que chegou agora, está nos conhecendo. Venha fazer parte da nossa família do canal Descomplicando a Teologia. E já pode preparar, viu? Porque se Deus permitir, estaremos aqui gravando videoaulas e também dinâmicas da revista do segundo trimestre de 2025 com os adolescentes. A paz do Senhor e até o próximo trimestre. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.